voltando aqui, ó. Então a parte da comida, da alimentação do solo, é a parte química do solo, então, é um dos tripés, né? E aí a parte da comida tem então os macronutrientes, que são aquilo que a planta come muito, em bastante quantidade. Que são quais, né? Então, todo mundo fez o terceiro colegial aqui, ou o primeiro colegial? Todo mundo. Vocês lembram daquela tabela periódica de química? Aquele terror, mais ou menos, né? Mas então, né, quais são os macronutrientes? Então é, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Esses são os macronutrientes, tá? Então são nutrientes que a planta precisa bastante, que ela usa em muito maior quantidade que outros. E aí tem os micronutrientes. Os micronutrientes. Então não são nutrientes grandes ou nutrientes pequenos. São nutrientes que a planta precisa muito pouco, mas que se ela não tiver no organismo dela, ela vai ter algum problema, ou de produtividade, ou de crescimento, ou de desenvolvimento, enfim, né? Vai afetar o desenvolvimento dela. Quais são micronutrientes? Tirando esse aqui, o restante da tabela periódica, tá? Mas quais são dos micronutrientes aquele que a planta precisa bastante? Boro. Então, boro, zinco, cobre, manganês, ferro, cobalto, molibdênio e assim vai, né? Então, o que que acontece, né? Sabe o sal? Aquele sal que a gente cozinha assim? O que que está escrito naquele saquinho? E o que mais? Mas tem um tomalado desse tamanho, assim, ó. Sal e iodado, né? Então, por que que tem iodo no sal? Para não dar. Para não dar. Você sabe o que é bócio, papo? Vocês já viram pessoa assim? Tá. Quem é mais velho assim, tipo eu, já viu. eu. No interior mesmo. Você nunca, eu acho que você nunca viu. Eu vi, bócio. Uma pessoa com bócio, que você também nunca viu, Antigamente né? tinha muito, né? Isso. Então, o que que é o bócio, né? Então, por lei, né, o Ministério da Saúde obriga todos os sais a ter iodo, inclusive os marinhos, né? Inclusive os marinhos. Então, o que que é o sal tem 1 quilo, né? Então, o que que é 1 quilo? 1 quilo é igual a 1000 gramas, não é? Isso. Então, se a gente fosse pegar 1000 gramas, a gente ia pegar 1 quilo assim, ó, e dividir em 1000, não é? 1000 pedacinhos, certo? Aí, se a gente fizesse 1000, né? E aí, o que que é? Quanto de iodo tem no sal? Tem 25 miligramas, né? Então, a gente pega esse aqui, ó. Um pedaço desse 1000 aqui, ó. A gente pega um pedaço desse aqui, e divide por 1000. Aí a gente pega 25 pedacinhos. É isso que tem de iodo no sal. Isso que significa micronutriente. Tem pouco, mas é fundamental. Às vezes os micronutrientes são fornecidos pelo próprio solo, né? Então, às vezes os micronutrientes são fornecidos pelo próprio solo. Então a gente não precisa fazer complementação. Por exemplo, o solo do Brasil é muito rico em ferro, né? O solo do Brasil é muito rico em enxofre. Então não precisa fazer essa complementação, né? Certo? O solo do Brasil é paupérrimo, pobríssimo em fósforo. O solo do Brasil é paupérrimo em potássio, né? Então por isso que os adubos custam caro, porque esses nutrientes são importados. Que a gente não tem jazidas de potássio nem de fósforo. Então qualquer fonte de fósforo, e por isso que o adubo fica custa muito caro, né? O adubo custa um absurdo, porque a gente tem dentro da formulação do adubo, a gente tem minerais importados, tá? Vocês já ouviram falar do 4, 14, 8, 10, 10, 10, né? 25, 20, já ouviram falar disso? Então 4, 14, 8 todo mundo conhece? Então vamos lá, ó. O que que é o 4, 14, 8? O que que é isso? É um adubo. É um adubo. NPK. Isso, é um NPK. Isso. É um NPK, ó. É um N. O que que é esse N aqui, ó? Nitrogênio. P, fósforo. E K, potássio. Isso significa qualquer formulação. 4, 14, 8, 10, 10, 10, 20, 0, 20, 25, 20, né?
Então o que significa esse 4 aqui, ó? É 4%, 14% e 8% do que? Do volume do adubo ou do peso do adubo, tanto faz. Então, por exemplo, se eu comprar lá 100 kg de adubo, 100 kg de 14,8, quanto é 4% de 100? 4. Então isso quer dizer que tem 4 kg de N, certo? Quanto é 14% de 100? 14. Então tem 14 kg de P, tá? E tem o que? 8 kg de potássio. Aí se eu somar aqui, ó, 14 com 4 dá 18, não dá? Mais 8 quanto dá? 24. Então isso aqui dá 24, não é? Mas não é 100? Então se eu pegar 24 menos 100 vai dar quanto aqui, ó? 6, vai dar um 7, vai dar 76, não é? O que é esse 76 que está faltando no meu adubo? Enchimento. Areia. Areia, né? Mas tem que ser um material inerte. Para quê? Para que ele não altere essa formulação aqui. Ok? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Deu para entender? Certo? Então deu para entender isso aqui? Quais outros exemplos de materiais inertes? Perlita, vermiculita, as itas da vida, né? Sim. Que são materiais inertes que não tem nenhuma fonte de nutrição. Porque tem que ser inerte, né? Então, por exemplo, não pode colocar cal, né? Se você colocar cal, por exemplo, ele já vai Já alterar. tem cálcio, já altera isso aqui, né? Então tem que ser sempre um material inerte. Tem que ser um material inerte, tá? Né? Geralmente é areia, né? Esses formulários que vendem por aí, então a maioria é como material inerte, mas coloca areia, vamos dizer assim. Areia ou alguma substância inerte. Entendi. Né? Geralmente é alguma fonte de areia, sabe? Alguma coisa assim que seja inerte. Né? Entendi. Senão ele altera toda a formulação. Né? Deu para entender isso aqui? Uhum. Deu para entender? Bom, então, né? E aí, pessoal, né, vem a parte biológica do solo, que são os macro e os micro-organismos. Então, macro-organismo é o que a gente enxerga que tem no chão, assim, ó, vivo? O que vocês enxergam quando vocês pegam um cavoco, assim, ó? Minhoca. O que mais? Formiga. Paquinha. Corobe, gato, besouro. Assim vai, né? Tatuzinho, né? E outras coisas mais, né? Então, né, então aqui, ó, é formiga, né? Formiga, tatuzinho, né? Bigato ou coró, e assim vai. Micro-organismo, né, a gente não enxerga, mas às vezes a gente vê colônias de micro-organismos. Por exemplo, ó, vocês veem um negócio assim, ó, tá vendo? São líquenos, ó, né? São algas que transformam o tronco da planta, né? Musgos, né? No musgo abriga muita coisa, né? E uma outra coisa que a gente não enxerga, né? São vírus, bactérias e fungos. Então, de micro-organismo, o que tem mais é fungo, tá? Depois vem bactérias. Depois vem vírus. Aí vem outras coisas a mais. Agora imagina, né? Lembra que eu falei que no solo tem 8 toneladas? 8 toneladas desse povo aqui? Aí vocês enxergam fungo? Enxergam micro-organismo? Imagina 8 toneladas, uma coisa que você não enxerga. Né? Imagina a pulga. Vamos pensar numa pulga, né? Vamos pensar assim, ó, 8 toneladas de pulga. É pulga, né? Ou 8 toneladas de formiga. Então é isso que a gente tem de micro-organismo. Então é muito micro-organismo. É pulga que não acaba mais, né? Agora imagine isso aí de micróbio. Imagine 8 toneladas de uma coisa que a gente não enxerga. É um absurdo que tem, né? Uma quantidade absurda que tem. E aí, vem aquela história, né? Todo fungo é ruim? Toda bactéria é ruim? O que a gente coloca no estrogonofe? É ruim? Não, é bom demais, né? Então não é todo fungo que é ruim, tá? Então toda bactéria é ruim? Não, que diga o queijo, né? O queijo, não está escrito lá, lactobacillus, não sei o que das plantas lá,
Alguém já fez queijo aqui na vida? Danone. Vocês já compraram aquele queijo, aquele coalho estrela, já viu? Coalho estrela. Qualquer iogurte, Danone, o que quer que está escrito assim, ó, fermentado com lactobacilos, aí tem um monte de nome lá. Yakult, né? Qualquer micro-organismo, né? Então, alguém não gosta de queijo? Todo mundo gosta de queijo, né? Então o queijo é feito por uma bactéria. Então o que acontece, né? Dessas 8 toneladas aqui, então tem fungos, bactérias e vírus que são aqueles que provocam doenças, ou na planta ou em animais, né? Que chama patogênicos. São aqueles que são provocadores de doença. Então são os patogênicos. Ou provocam doença, é mais fácil, né? Provoca doenças. Certo? Tem aqueles que não provocam doença, mas matam aqueles que provocam doença. Né? Então por isso que na natureza vocês falaram que tem um estado de equilíbrio. Por que tem um estado de equilíbrio? Porque está sendo controlado. Existe, mas está sendo controlado. E como é que chama esses que matam esses? São os predadores. Né? E tem aqueles que são de vida livre. Não provocam doenças e não são predadores também. Né? Então, juntando tudo isso aqui, dá a quantidade de 8 toneladas em mata virgem. Né? Por que então que aparece doença ou que aparece praga? Né? A gente pode fazer o mesmo conceito. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar num gráfico aqui, ó. Que aqui é número. Tá? É número. Então vamos pensar que na mata o número de predadores, esse aqui é predadores, aqueles que controlam os que têm doença, são exatamente igual àqueles que são patógenos, tá? Então o que acontece, né, da gente chamar esse equilíbrio? Esse tal de equilíbrio vem da onde? Vem dessa situação aqui, que aqueles que provocam doenças estão no mesmo número daqueles que controlam a doença. Quando, por algum fator, esse equilíbrio é alterado, aí pode acontecer de aparecer doença. Pode acontecer, né? E é o que acontece, né? Vamos pensar na mata hoje, né? Lembra do fogo que aconteceu, ou da caça que acontece? Então, se o pessoal matar, o que o leão come? Carne. Mas ele come qualquer carne? Ele come qualquer carne. Mas vamos pensar assim, ó, o que o leão caça na África? Vamos pensar no coelho. Vamos pensar que ele come coelho. Se eu tirar o coelho de lá, o que vai acontecer com o leão? Vai comer outra carne. Ou vai morrer. Ah, sim. Ou vai comer outra carne. Mas se eu tirar o coelho de lá, eu não desequilibro a cadeia? Então é isso que acontece na mata também, né? Se eu fizer alguma coisa, principalmente tirar a mata, eu altero esse equilíbrio aqui. Aí é onde aparece doença. A partir daí começa a aparecer doença. Por quê? Porque o ambiente é muito sensível. E aí eu altero esse número aqui. Aí começa a aparecer doença, né? Ou porque essa doença se instala, ou porque essa doença não tem predador. Que é o caso do mosaico dourado do mamão. Né? Quando é que veio o mosaico dourado do mamão? Vocês lembram que antigamente tinha aquele mamão gordinho assim, ó? O pessoal chamava caipira. Vocês veem isso hoje? Não. Acabou o mamão. Por quê? Aliás, eu fui atrás disso aí um tempão. Pois é. Vocês lembram daquele mamão? Eu não sei se quem é criança talvez não lembra. Mas vocês lembram daquele mamão que era gordo assim, ó? E era gomado? Você não acha mais? Lembra? Que era clarinho, tinha que jogar açúcar de tão que não era doce, né? Então quem tem mais de 40, 50 anos lembra desse mamão. Era isso que a gente comia, não é? Aí se cortava assim, não tinha muita semente e ainda a gente que taca um açúcarzinho, né? E não tem mais isso hoje. Eu já procurei, você não acha. Né? E não tem porque a gente tirou. Não tem porque foi dizimado pelo vírus do mosaico dourado quando colocaram o papai aqui no Brasil. Vocês lembram que antigamente tinha papai? Tinha papai. Lembra? Tinha formosa? Não existia formosa. Então o que aconteceu? Primeiro veio papaya, lembra? Depois veio formosa.
E junto veio o vírus do mosaico dourado, né, Ah, que dizimou o nosso mamão nativo. então o mosaico que acabou com o peixe. Foi. Por quê? Porque, né, é um micro-organismo que não era nativo, não existia no Brasil, e quando ele veio não tinha quem predasse ele. Tanto é que até hoje é um grande problema, porque a gente não consegue cultivar mamão se a gente não tomar muito cuidado, porque o vírus não tem predador, né? Então tem muitas doenças e muitas pragas que foram introduzidas no Brasil e elas não têm inimigos naturais, não têm os predadores para gerar esse equilíbrio aqui. Eu achava que é porque não tinha valor comercial. Né? Não, ele foi dizimado, né? Porque a gente tem jabuticaba, a gente tem acerola, a gente tem guavira, não tem um monte de coisa aí que não tem valor comercial, mas não foi dizimado. Mas muita coisa né, o mamão caipira foi dizimado por causa da introdução desse vírus. E colocou o outro, só que o outro tinha uma doença que não existia aqui, né? Então, alguém tem pé de lixia aqui? Interromper. Ô, Sônia, mas não existe Silvio falando de lixia. um projeto para recuperar isso, por exemplo, ou não compensa? Não é do interesse, Mas que porque poderia, não tem valor né? comercial. Então é isso que eu falo. Então poderia, mas não tem valor comercial. Quem pode fazer isso são esses projetos. São esses projetos que podem estar dando, né, Continuidade. que pode estar dando continuidade a essas coisas, certo? Que pode estar Mas valorizando existe esse. ainda quem forneça. Eu conheço um lugar só que tem esse mamão, É mesmo? Itapeva. Depois você precisa me dar assim. É. É 2 anos que eu tô até esse mamão. Eu conheço só um lugar que tem esse mamão. Já lembra a infância e não vejo mais. Alguém tem lixia aqui no quintal? Em casa tem. Hã? Só que tá pequenininho, não vai. Não vai, né? Mas ele demora mesmo, se Eu preocupa. tinha um na minha saca que eu vendi e ele deu aquela doença, eu cortava, Então. ele brotava, mas vinha aquela doença novamente. Não é aquela, sabe aquele que enrola a folha assim e fica marronzinho? Então aquilo não é doença, aquilo é uma praga. Chama microacrodaeritrose. E aí, quando vocês pegam a folha da lixia, sempre parece um veludo, aquela teia dele. E não tem nada que atravesse aquilo ali para controlar ele. Eu podava, vinha bonito, mas novamente. E aí vem, por quê? Porque ele é uma praga introduzida. Não existia aqui no Brasil. A lixia vem da onde? Vem da China, né? E aí quando ela veio, não tem inimigo natural para ela. Então, quando ela não tem alguém que controle ela naturalmente, o que ela faz? Nada de braçada. Então, essa foi uma praga que dizimou os lixiais do estado de São Paulo, né? Então, é muita pouca gente que consegue Por produzir isso que lixia. dizem que para cultivar a lixia é problemático, né? A gente plantou um aí, o pessoal fala que é melhorado e tal, mas eu fico nessa dúvida também, né? Eu não vi nenhum bom ainda. Todos têm a mesma doença. Não é doença, é praga. Doença, praga. tudo. Quando dá praga, tem conserto? Não. Tem conserto, tem que podar e queimar. É, isso. Não adianta pegar e largar assim, largando Se pelo deixar caminho. no assim, ó. pomar já Eu é. fiz tudo isso, mas ela brotava linda. E aí tem que fazer Mas as aí pulverizações Ele vem por onde? Pelo ar? pelo ar. Porque a gente, muita casa tem jardim, cidade mesmo, fechado. E aparece. Então. Aparece. A pulga aparece da onde? A barata vem da onde? Né? A sarna vem da onde? A Covid vem da onde? Do ar. Né? Então esse é um grande problema. Então deu para entender isso daqui? Sim. Ok, vamos seguir então. Perfeito. Vamos lá. A banana é o mesmo processo? A banana por quê? Que dá doença, a banana maçã, por exemplo, né? Então a banana maçã da Fusari. É outra coisa. Mal Panamá, que dizimou também a banana maçã do Brasil. Né? Os caras antes colhiam 5, 10 anos, hoje se eles colherem uma safra, tá bom demais. Nossa. Ô, louco. Então, o solo tem propriedades físicas, químicas e biológicas, que foi aquilo que a gente falou, tá? E aqui, ó, então essa aqui é a parte nutricional. Tem um momento aqui, né? O que tá dando? Não pega, né, na tela o É, não sei Então, dizer. por isso que eu tô Vi que você tava com cabo de vassoura, não quebra ela não. cabo de vassoura. Só tem essa. Isso aqui é bom. Então, ó, o solo, né? Ele tem os macros e os micros, tá bom? Os macros e os micros, né? E aí, né, naturalmente o solo já tem a fertilidade dele, porque depende da rocha mãe. Então o próprio solo tem quase tudo, né?
O que ele pode ter é menos coisa do que aquela planta que você resolveu plantar ali precisa. Aí você precisa colocar, né? Às vezes ele tem muito daquilo que você precisa. Então você vai estar com excesso. Mas geralmente um solo, né? Um solo natural assim é um solo suficiente. Se você fizer uma horta aqui, vai dar uma bela de uma horta. Talvez falte sol, né? Certo? Mas esse solo aqui, se você pegar esse solo aqui, cavocar esse solo aqui e colocar no vaso, não tem o que não dê. Não tem o que não dê, né? Tá certo? Bom. E aqui, ó, né? Vocês já ouviram falar de pH? Acidez, né? Então o pH é um dos primeiros pontos que a gente precisa avaliar num solo para a gente pensar em produtividade. Ah, eu quero fazer uma horta, né? Eu quero fazer um jardim, eu quero fazer um pomar, né? Eu quero instalar uma agrofloresta, né? Então a primeira coisa que eu preciso ver é a acidez do solo. Então, ó, o pH é a acidez. Todo mundo sabe o que é pH? Então pH é acidez, tá? Eu vou apagar isso aqui, tá bom? Lousa é sustentável, porque o pessoal fala que eu gasto muito papel. Bom, então pH. pH é potencial hidrogeniônico, ninguém precisa saber disso. Acidez. Acidez. Acidez do solo. O que é uma coisa azeda? Ácida. Qual um exemplo de coisa azeda que a gente come? Limão. Limão. Limão é ácido, ó. Limão é ácido. O que mais que é azedo? Abacaxi. Abacaxi é azedo. O que mais que é azedo? Vinagre é azedo. O que mais? Uvaia. Uvaia. Ah, eu tomei suco de uvaia ontem. Adoro. Acerola. Cerola. Acerola, né? Então o pH, assim como todas as coisas, ele tem uma unidade de medida, né? Como é que a gente mede banana? Dúzia. Quantas unidades tem uma dúzia? 12. Como é que a gente mede água? Litro, né? Como é que a gente mede corda? Metro. Como é que a gente mede altura? Metro, não é assim? Então, cada coisa tem uma unidade e o pH também tem uma, que chama potencial hidrogeniônico, né? E ele vai de 0 a 14. Tá? Esse aqui é muito ácido. Aqui é ácido. Qual que é a metade de 14? 7. Então esse aqui é neutro. Esse aqui é neutro, não é nem ácido nem básico. Né? O que é contrário de... Ácido é a mesma coisa que azedo, não é? Ácido é a mesma coisa que azedo. O que é contrário de azedo? Doce. O que é contrário de salgado? Esse pegou, hein? Peguei, né? Doce também, não? Então, ó, Que amarra, né? sabe por que doce não é contrário de, Alcalino. de azedo? Porque é assim, ó. Vamos pegar um abacaxi. Doce, doce, doce. Ele deixa de ser ácido? Não. Né? Então, vamos pegar uma acerola. Doce, doce, doce. Ela deixa de ser ácida? Não. Então, acidez e doçura são coisas que não são opostas, não são antagônicas, tá? Então, o contrário de ácido é alcalino. O que é alcalino? Qual que é o gosto do alcalino? Pasta de dente. Quase. Pasta de dente só se for aqueles... Gosto alcalino. Nem o Sensodino, né? Sensodino não é também. Sabe aquele que trata gengiva? Aquilo lá é alcalino. Então, é aquele pastinha, né? É. Sabe o que é alcalino? Odontato. Sal é salgado. É a pastinha. Sabe o que é o contrário de ácido? Sabe aquela água que você toma e não mata a sede? Já tomaram uma água salgada? Salobra? Salobra. Bicarbonato, sabe? Sabão, shampoo, todo mundo já comeu sabão e já tomou shampoo, né? Lógico, já caiu errado, né? Então esse é o gosto, que é o salobro, tá? Esse é o gosto, né?
Então o pH, ele vai aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que que o pessoal fala então, né? Que a quantidade do azedo ou a acidez, ela não é boa para o desenvolvimento da planta, nem a extrema alcalinidade. Então existe uma faixa adequada para a gente fazer a produção. Qual? Ali acima de 5,5 até uns 7,5 aqui, ó. Então essa é a faixa aqui, ó, adequada para a produção. E aí, como é que eu vou saber aonde que está a minha terra? Em que faixa que está a minha terra? Como que eu vou fazer? Análise de solo, né? Mede o pH ou faz análise de solo. Porque antigamente o pessoal pegava e falava assim, não, dá uma lambida, que pelo azedume eu já sei quantas toneladas que eu vou corrigir, né? Então isso não existe, tá bom, pessoal? É Só igual pra gente... eletricista, que vai ver se tem corrente lá, né? E aí o que acontece então, ó? Então os nutrientes, aqueles que estão, né? A comida do solo, ele está sempre na solução do solo. Então lembra que a gente falou que o solo tem que ter água? Então a comida da planta está sempre na água, na sopa. A planta não come comida, a planta toma sopa, tá? E ele tem que estar então na solução do solo, né? Só comentar uma coisa, sempre a gente ouve falar que quanto mais alto, mais doce fica. Tem esse comparativo mesmo ou não? Não tem nada a ver? Quanto mais alto que? O pessoal fala o pH, às vezes o pessoal fala, por exemplo, quando está muito baixo, muito ácido, ele vai ficar azedo. Por exemplo, isso tem comparativo ou não tem nada a ver? A gente ouve, o pessoal, a laranja está muito azeda, porque o pH está muito baixo. Não tem nada a ver. O que você falou na acidez não tem a ver com Acidez não tem a ver com doçura, com entendeu? doçura. Né? Então, ó, né? Aqui, ó, então tem alguns nutrientes, ó. O alumínio no solo, ele é extremamente tóxico à planta. Uma planta, né, um solo onde tem a alta taxa de alumínio, a planta não consegue se desenvolver adequadamente. Então nós precisamos abaixar esse alumínio, né? E como é que a gente faz aqui, ó? Tá vendo, ó? Aqui, ó, em pH 5, ó, onde está o alumínio aqui, ó. Aí a gente vai diminuindo o alumínio, ele vai ficando até indisponível, aqui, ó, praticamente perto do zero. Ó o fósforo aqui, ó, em pH 4,5 ele está nessa quantidade aqui, ó. Ó no pH 6,5. Né? Então, quando a gente pega esse gráfico aqui, vocês são do TI, são ótimos nisso, né? Se a gente passar, né, a média aqui, ó, então o ideal aqui, ó, entre 5,5 a 7,5 aqui, ó. Ele colocou 7, né? Mas essa é a faixa ideal do pH. E como é que a gente faz então isso? Como é que a gente corrige o pH do solo? Calagem. Calagem. Ó, o pH, a escala do pH, ó. Então, não sei se dá pra ver, ó. Né? Então tem coisa que é muito ácido e tem coisa que é muito alcalina, né? Então vamos ver se a gente entendeu o que é acidez, ó. O que é ácido é pra cá, ó. O que é alcalino é pra cá. O limão é pro que lado? Desse ou desse? Desse. A laranja? Também. Desse. O abacaxi? Também. Desse. A uva? Também. E o café? Eu acho que pode pro outro lado. É salobro? Com açúcar. Eu acho que é ácido, né? Sim, café. Mas o açúcar não muda a acidez? Mas o café em pó? O Café é neutro. Fruta do café? O café é tomar. Ah, Eu acho que ninguém toma café, acho que é azedo, é ácido. Café. Quem tem Você toma um café puro pra você ver. Não, tá Café Ai. Boa. que é fermentado, né? Então, né? E a cachaça? Se você falar que é ácido, o seu Mário não bebe mais a partir de hoje. Pra onde é a cachaça? Acho que é pra cá. É doce aqui, né? Eu não tomo cachaça, não. Cachaça é álcool, tem álcool. Acho que é alcalino. cachaça é Acho que é pra cá. Qual que é a cara de quem? Qual que é a cara que faz quem toma cachaça? Faz careta. Azeda.
Ai, ai. É ácido, porque é destilado de fermentado. Mas você nunca vê santo reclamar, né? É, só não tem reclamar, né? Professor, e a pimenta? E a pimenta? E a pimenta? A pimenta é ácida, Ácido. né? Quase todas as coisas que desce bem é ácido. Que tem palatabilidade, é gostoso, é ácido. Quase tudo. Então fica a discussão, por que o cara fala que a água boa, tem aquela propaganda da água com pH 12 lá, né? É água alcalina. O cara faz o quê? Porque, na verdade, quando o nosso corpo está alcalino, a nossa saúde é melhor. O nosso corpo não pode ficar acidificado. Esse é um desafio, né? Sim, Então, mas tem é gente que- complicado, né? Tem gente que toma bicarbonato todo dia para alcalinizar o corpo, né? Tanto é que sabe aquela Bonafonte lá? Vocês viram o pH da Ah, Bonafonte? posso falar? Olha lá, olha lá. Meu filho que tava olhando hoje quando a gente tava vindo no carro. Essa a gente já pegou com o pH um pouco mais alto, mas essa daqui, o pH dela é bem ruim. Quanto que era, Arthur? Heitor, você que viu? De cabeça? 5,19. Olha lá, tá pH Tá, ácido. tá bem Né? ácido. Por quê? Então, mas isso aqui que é veneno, não é água. Não é água. Porque É? assim, ó, a água que tem pH acima de 7 não mata sede, que salobro. Ela é alcalina, ela faz bem para a saúde. Mas a água para matar a sede, ele tá 4 Então por graus. isso que antigamente falava pôr limão na água para matar a sede. Antigamente falava isso. A Sim. temperatura altera o pH. Antigamente falava isso, põe limão na água para matar a quando sede. era de 5, né? Daí a explicação. Sim. Tá, Heitor? Tem que ver quanto que escala. Heitor, pegar a sua identificação lá. Esqueci de colocar para você. Então deu para entender? Claro. Deu para entender? Né? Então o que, que a gente tem que fazer para corrigir o nosso solo para fazer isso aqui? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a análise solo. Então nós temos que fazer a análise de solo, né? Análise de solo. Por que, que a gente tem que fazer a análise de solo? Para a gente ter um equilíbrio nutricional na planta, né? Um ser humano com desequilíbrio nutricional, ele é um cara equilibrado? Não, é só ver as coisas que ficam sobrando assim, né? Não pode sobrar nada, mas não pode faltar também, né? Então, o desafio do equilíbrio nutricional, ele é muito grande, né? Muito grande. Mas existe um único parâmetro que é bom, barato e eficaz. Se chama análise de solo, tá? E a análise de solo, cadê aqui, ó? E a análise de solo, né? Ela é feita para quê? Para a gente corrigir o pH. Depois para a gente ver as necessidades nutricionais daquele macro e micronutrientes, né? Então como é que a gente faz análise de solo? Né? Análise de solo, a gente vai tirar a análise de solo, né? E aí a gente precisa selecionar a área que a gente vai fazer análise de solo. Por quê? Porque é a mesma coisa. Quando vocês vão fazer exame de sangue, né? Uma análise de sangue, né? Não é uma análise química. Então, quando a gente vai fazer uma análise de solo, chama análise química do solo. E lembra que o solo é dividido em 3 partes? Então, a gente vai fazer só uma, que é química. A gente pode fazer a física, mas é impossível fazer análise biológica. Não tem laboratório que consiga avaliar isso para mim. Desculpa você falar nisso, eu lembrei agora. A Embrapa lançou recentemente na análise biológica, né? O tal do DAS. Um conjunto de ferramentas que ainda está em fase, vamos dizer, só para grandes agricultores e tal, mas análise biológica do solo. Então, mas é muito difícil, porque ela não consegue fazer, ela consegue só fazer, tem gram negativo e gram positivo. Isso. Mas ela não consegue falar assim quais que estão. Mas já é um passo, né? Já é um passo. É, é um passo. Tem análise fitopatológica, né? Você fala assim, ó, eu quero identificar o fungo que está dando doença para mim. Isso existe. Isso. Né? Isso existe. Mas muitos precisam de DNA para fazer. Né? Então fica difícil, tá? Por isso que é coisa para grande, por enquanto. Não, nem é para grande, nem sei se faz direito também, né? Porque, então é assim, ó. Por exemplo, quando a gente vai fazer exame de sangue, pode comer uma feijoada um dia antes? Poder pode, mas a gente não come porque tem medo do que vai sair, né? A gente até fica meio assim, né? Aí eu vou fazer um exame de sangue e a gente vai dando uma maneirada ali durante a semana, né? Então, quando a gente for fazer análise de solo, o que a gente fazer? Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar uma propriedade aqui assim, ó. Vamos pensar que a nossa propriedade é assim, tá? É difícil uma propriedade quadradinha, né?
Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir a propriedade em manchas. Manchas do quê? De cor, de fertilidade, de umidade, né? Então vamos pensar aqui, ó, aqui tem um banhado. Aqui não é banhado, já dividimos em dois, né? Aí vamos pensar assim, ó, aqui a planta é muito produtiva, aqui não é, aqui tem a fertilidade menor. Dividir em três, né? Então o que a gente vai fazer em cada parte disso? A gente vai fazer uma coleta de amostra, tá? Coleta, ó. Coleta de amostra. Como é que nós vamos fazer essa coleta, então? Nós vamos pegar isso aqui, ó, independente, né, de quanto seja o tamanho, porque eu acredito que aqui ninguém vai trabalhar numa fazenda enorme, mas se for uma fazenda enorme é 1 ponto por hectare. 1 ponto por hectare. Se for no sítio, né, na minha horta, é quantos a coragem permitir, certo? Mas geralmente sempre faço em cima, se vocês fizerem um canteiro, sempre em cima do canteiro. Né? Se aquele canteiro, vocês fazem o canteiro, desmancha o canteiro, planta de novo, é ali que vocês vão fazer a amostra. Por quê? É ali que está o adubo, é ali que está o esterco, é ali que está o composto. Aí o que vocês vão fazer? Então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar vários pontos aqui, ó, aleatórios, tá? Vamos pegar pontos aleatórios aqui, ó. Aí em cada ponto, o que nós vamos fazer? Nós vamos limpar o terreno, tá? Vamos abrir uma camada aqui, ó, um buraco aqui, ó, de 20 centímetros, tá? E nessa camada aqui, por que a gente faz uma análise de profundidade de 20 centímetros? Porque é onde está 80% da massa radicular e é responsável pela absorção de água e nutrientes, ok? Aí a gente vai fazer um buraco, ó, pode ser no enxadão, na pá, mas o que é importante? Que esse aqui, ó, tem que seja reto, assim, ó, uma fatia de bolo. E aqui nós vamos tirar uma fatia de bolo desse tamanho, assim, ó. E vamos colocar num balde, tá? De plástico, não pode ser de alumínio. Lembra que eu falei que o alumínio é tóxico? Se a gente pegar e bater um enxadão aqui, ser uma lasca aqui de alumínio, a análise de solo vai aparecer assim, ó. Favor fazer uma fábrica de panela. De tanto alumínio que vai ter, né? Então o que vocês vão fazer? Aí vocês vão pegar um ponto aqui, ó. Nessa fatia aqui e vai colocar aqui, ó. Tá? Então pegamos um ponto aqui, ó. Pegamos um ponto aqui. Aí cada amostra dessa chama amostra simples. Aí a gente vem no outro ponto aqui, ó, e vai tirar exatamente a mesma fatia, a mesma largura. Por quê? Para não alterar a amostra ou para uniformizar da melhor forma possível. Se você tira uma amostra aqui, ó, com 2 dedos de largura, outro você tira com 4, e de repente esse com 4 é mais fértil, você já alterou a amostra, certo? Então você tem que tentar uniformizar o máximo possível. Aí você vai fazer um monte aqui de amostra, tá? Você vai misturar isso, né? E para você fazer essa amostra, então pode ser no enxadão, tá? Pode ser um enxadão aqui, ó. Pode ser um enxadão aqui, ó. E geralmente o enxadão tem 20 centímetros, essa costinha dele, né? Então o que vocês vão ter que fazer com o enxadão? Lavar o enxadão. Não pode ser enxadão que puxou mangueira, bosta de vaca, que limpou canil, que carpiu lá o terreno, que misturou esterco, né? Pode ser tudo isso. Deixa de molho e lava, né? O balde pode ser aquele que deixou roupa de molho, pode, mas lava, porque o sabão altera também, certo? Né? E aí tudo isso daqui vocês vão pegar, vão colocar num saquinho virgem. Virgem não é para ficar colocando saco de arroz, saco de açúcar, saco de mercado, saco de pão, saco de adubo. Vão colocar num saquinho virgem 200 gramas. Terra é muito caro, 200 gramas. Aí vocês vão colocar, identificar o nome, local, data, né? E vão lá, identificar as áreas, né? Para quê? Para vocês terem um histórico da fertilidade do solo, né? Então vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, atrás da sede, do lado do poço, do lado do galinheiro, mas vocês têm que ter uma referência. Para quê? Para dali a 10 anos vocês pegarem aquilo e saber que é dali. Aí vocês vão ter um histórico de fertilidade do solo, né? Vocês podem colocar talhão A, talhão B, quadra A, quadra 1, quadra 2, quadra 3, né? Pode colocar nome de vaca também, xuxinha, bolinha, azulzinha, mariazinha. O terreno é de vocês, vocês identificam do lado do jeito que vocês quiserem. Isso aqui vai para o laboratório, aí o laboratório vai fazer a leitura. Qual leitura? Daquela amostra que vocês tiraram. Então por isso que é importante tirar a amostra correta. Se vocês tiraram
de qualquer jeito, o resultado vai sair o resultado da amostra de solo tirada de qualquer jeito, certo? E a partir desse aqui, então, desse resultado aqui, a gente faz então o que? A correção do meu pH. Se caso precisar, como é que eu corrijo o meu pH? Como é que corrige o pH? O que a gente põe no solo para tirar a acidez? Calcário, né? Então coloca calcário. Calcário. Né? Calcário é uma rocha moída, né? Que tem jazidas, muitas jazidas no Brasil, né? E o calcário, o que é o calcário? Então o calcário é cal e magnésio, tá? Então o calcário, todo calcário tem cálcio e magnésio, tá? Aí a análise de solo vai me mostrar qual calcário eu vou usar. Eu não posso chegar lá e falar assim, dá 2 sacos de calcário. Eu vou falar assim, eu quero um calcário calcítico ou um calcário dolomítico com PRNT tal e assim, tá? Calcário tem identificação. Por quê? Porque a análise de solo vai me mostrar se eu vou usar um calcítico, né? Um calcítico ou um dolomítico. Certo? Dolomítico. Né? O que é um calcário calcítico? O calcário calcítico tem cálcio e magnésio, tá? E o dolomítico tem cálcio e magnésio também. Só que esse daqui, o dolomítico, tem mais magnésio do que esse. E esse aqui tem mais cálcio do que esse, mas ambos têm cálcio e magnésio. O que é importante? Lembra que eu falei da parte da comida da planta? Do macro, que é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, que são os macronutrientes? Essas são as fontes mais baratas de cálcio e magnésio que existe hoje no Brasil. Calcário. Né? Então, quando a gente corrige o pH, né, com o calcário, a gente já tem cálcio, a gente já fornece cálcio e magnésio. Certo? E cálcio e magnésio são nutrientes fundamentais para o crescimento da planta, tá bom? Deu para entender isso daqui? Uhum. E aí, o calcário, ele só funciona se ele reagir com água. Então, se a gente colocar calcário e não chover, e não tiver umidade no solo, o calcário vai demorar muito para atuar. Então, o calcário precisa aplicar e depois chover. Por isso que é muito interessante que o calcário seja colocado 3, 2, 1 mês antes do plantio. Para quê? Para que o pH esteja corrigido e que esse cálcio e magnésio esteja disponível para a planta corrigir. O que a gente faz hoje? Joga o calcário e planta em cima, né? Então, pode fazer? Pode, mas você não está corrigindo o pH nem fornecendo cálcio e magnésio, certo? Então, o que acontece, né? Existe como é que fala? Uma medida chamada PRNT, que está linkado com o calcário, que chama Poder Real de Neutralização Total. E ele vai de 65% a mais ou menos 120%. O que é PRNT? É quanto que é rápido a reação do calcário no solo. Então, quanto mais alto a reação do calcário no solo, mais rápido ele corrige a acidez e mais rápido ele fornece cálcio e magnésio. Então, quanto mais perto desse número aqui, quanto maior do que 100, é melhor, certo? E aí, o que a gente faz? A gente vai lá na loja e fala assim, eu quero um saco de calcário. E aí o cara vende para você o que você quiser, principalmente esse dolomítico aqui, ó. Porque o pessoal, não sei de onde que o pessoal enfiou na cabeça, que o dolomítico é melhor porque tem cálcio e magnésio. Os dois têm. Então hoje o Brasil enfrenta em muitas áreas a dolomitite, a doença do magnésio, excesso de magnésio. Né? Porque o pessoal não fala qual calcário que tem. Né? E aí eles de cara já estão colocando dolomite. Mas isso é uma grande verdade e acho que começa, eu costumo comprar essas coisinhas assim lá numa cooperativa, lá perto do Ceasa, e eu já presenciei produtor e o cara da loja perguntando, mas qual calcário que o senhor quer? Ah, calcário. Aí o cara lojista fala, mas tem 2 calcários, tem o calcítico e o dolomítico. E o produtor fala, sei lá, qualquer calcário aí. Então falta de conhecimento e orientação, né? Então, e na verdade, né, a gente tem a tendência, né, de falar que o produtor não tem orientação, que o produtor precisa de assistência técnica. O produtor tem que fazer a parte dele também. Concordo.
produtor tem que fazer a parte dele. Lá eu só encontro dolomítico, e a 70. 70. Já encontrei 90, mas Dolomítico. raro. Hoje é 70. Então, PRNT e dolomítico. dolomítico. Que né? região que é? Cunha, Vale do Paraíba. Cunha, no De Cunha, Taubaté no pra Vale do frente é só Paraíba. dolomítico. Então, porque 70. Cunha tem um solo ácido, Tem. né? Por causa do vale, porque o vale é devastado, né? Então eles já plantaram café, já arrancaram tudo, já colocaram gado, o vale é devastado. Então ele tem um histórico de terra ácida. Mas precisa tomar cuidado, com isso aqui, né? E o único jeito de saber qual que você vai usar é análise solo, não tem outro jeito. É análise solo. Então deu para entender isso daqui? Sim. Ok? Então tá, né? Então vamos lá. Então essa parte física aqui é que a gente falou, né? Textura, estrutura, cor, porosidade, né? E consistência, tá bom? E aqui, ó, a parte biológica do solo, né? Então aqui tem um monte de coisa escrita, mas a parte biológica é isso aqui, tá? Então o solo natural, né, de mata, ele tem essa característica aqui, ó. Né? Ele tem muitas bactérias, muitos macro-organismos, né? Tem muita matéria orgânica, igual alguém falou aí, folhas, raízes, ó. É só olhar aí, né? Tá cheio de folha, cheio de raiz, né? E uma coisa que ele tem muito importante, ó, é essa porosidade aqui, tá? É a capacidade da raiz ser plantada e ela entrar no solo. Vocês já arrancaram planta que a raiz faz assim, ó? Já. Né? Então por que a raiz faz assim? Porque ela encontrou uma camada compactada ali, ela não consegue descer. Tá? E aí o que acontece? Como é que isso é formado? Né? Então lembra que a gente falou da textura do solo? Isso aqui é do pH. Lembra que a gente falou da textura, da parte física do solo? Que a gente falou em areia, silt e argila? Então todos eles têm a formação, isso é assim, é um quadrado. Na verdade é um prisma, né? Mas é um quadrado. É como se fosse um tijolo, né? Então imagine um monte de tijolo assim, ó. É uma parede, não é? Vamos pensar um monte de tijolo assim, ó. Certo? Aí vamos plantar alguma coisa aqui, ó. É um tijolo. Vamos plantar uma coisa aqui, ó. A raiz consegue descer? Ela até desce, mas ela tem muita dificuldade de descer, né? E aí vem a água aqui, ó. A água consegue infiltrar? Ela vai escorrer, não vai? E aí é onde a gente tem erosão. O que é erosão? O que é enxurrada? É a falta de capacidade do solo absorver aquela água, certo? Então quando a gente tem essa erosão, né, aí a gente não consegue fazer com que a água seja, né, penetrada no solo. E essa falta de penetração vai fazer o quê? Vai lavar a parte superficial do solo, que é isso aqui, ó. E a parte superficial do solo não é onde está a comida do solo, não é onde a parte fez a decomposição. Então 5%, aliás 95% do micro-organismo está na camada de 5 milímetros do solo. Milímetros do solo. E quando a chuva leva isso daí, ela leva o meu tripé biológico, leva embora, e ela carrega a minha comida também. Quanto? 8 caminhão-topo de areia numa chuva de 30 milímetros, numa declividade de 10%. É muito, né? E aí quanto que é? O que significa isso em 8 toneladas de terra? Imagina levar 8 caminhão-topo de terra, isso que leva embora no hectare. Né? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de segurar a terra. Então não pode nenhuma propriedade ter enxurrado, você tem que segurar a terra. De que jeito? Curva, calombo, pé, toco, deita, segura a água na hora que chover. Né? Faz alguma coisa, mas tem que segurar a água. Por quê? Porque a perda de solo e da parte, né, do tripé é muito grande numa enxurrada. Então quem é que faz, né, o solo se tornar desse jeito, né, poroso e permeável? O que acontece então? Né? Quando tem areia, silt e argila, o que acontece? A parte, né, do micro-organismo, ele produz substâncias, né, e consegue fazer isso aqui, ó, né, que arredonda, né, protege essas camadas aqui, ó, e aí ele vai deixando o solo poroso. Então o quê? Que são estruturas arredondadas. E aí é como se a gente pegasse um balde e enchesse de bolinha de gude. E a gente coloca a água assim, ó, o que acontece com a água? Ele drena, né? E se a gente plantar uma raiz, o que ele consegue fazer? Ele desce. Aí quando a raiz consegue emitir as radicelas,
né, que é por onde ela come, então a planta consegue absorver água e nutrientes, e ela consegue se desenvolver. Então por isso que o desafio do tripé, de tentar esse equilíbrio, é imenso, né? É o principal ponto para que a gente consiga controlar a praga e doença. Quando eu tenho um solo adequado, eu tenho metade dos problemas. Aqui no Beiral, né, a gente foi fazer um buraco aqui na parte de baixo, ali na frente da porta. A gente foi fazer um buraco para fazer um telhado ali. E de 1 metro mais ou menos, a gente jogou um balde d'água, eu fiquei olhando, ficou uma semana a água lá. Uma semana, não saiu para um lado nem para o outro. Falei, caramba, isso aqui é compacto. Compacto mesmo. Né? Então, como é que a gente descompacta um solo, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz disso para cá? Melhora a estrutura biológica do solo. De que forma? Aumentando a quantidade deles. De que jeito? Né? Sombreando, né? Protegendo. Porque vocês já viram quando a gente coloca lá num quintal bem varrido, se ficar um pedaço lá, uns tijolos, né? Vou construir um negócio aqui. A hora que você tira o tijolo, já não está cheio de buraquinho, assim, aumentou a umidade. Por quê? Porque a população de micro-organismos já começou a aumentar. Então a sombra, né, e tirar o vento já aumenta muito a parte biológica do solo. Se você proteger. Então, se você proteger com uma adubação verde, se você proteger com o que você roçou, né, com o resto de folhas, você já consegue aumentar bastante o tripé do biológico. Certo? Aí você já consegue fazer isso aqui, ó. Aí quando você aumenta a quantidade biológica, aumenta a quantidade dessas substâncias aqui. Aí eles conseguem, né, trabalhar na estrutura do solo, na textura do solo. Ele começa a fazer o que a gente chama de solo friável, tá? Então solo adequado, né? E aqui, ó, então a análise solo, né? Análise solo, ó. Então tem aí o posicionamento da análise solo, né? Então tem culturas que você vai tirar na rua, tem culturas que você vai tirar na linha. Nas fruteiras, por exemplo, você vai pegar a copa assim, ó, você vai tirar embaixo da copa, que é onde está a maioria do sistema radicular, certo? Né? E na pastagem você vai fazer aleatório. E aí, né, ferramentas, certo? Opa. Ué, não pode sair essa imagem aqui. Bom, ferramentas, né, para tirar a análise solo. Então tem enxadão, tem trado. Não importa com o que você tire, pode tirar com pazinha. O que é importante é que você tire uniformemente. Depois tem um trado, tem um medidor de análise de solo. Aí do almoço eu trago e deixei pro pessoal ver. Ah, que bom, que bom. A gente pode tirar também, tá? Bom, né? E aqui, né, a gente falou dos calcários já. Ó. Essa apresentação aqui, se vocês quiserem, eu passo para vocês, tá bom? Né? E aí tem aqui, né, várias peneiras. Esse aqui é um exemplo de amostra de solo de um resultado, tá? Então aqui ele traz aqui, né, ó aqui, ó, fósforo, né? O que é isso aqui? Ó, potássio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, né? Aí vocês veem, ó, uns tá médio, outros tá alto, esse aqui tá tudo alto, né? Então a análise de solo vai me mostrando a quantidade, né, do que existe lá, e aí o agrônomo faz a recomendação para falar quanto que você tem que usar de cada coisa, para tentar estabelecer um equilíbrio próximo daquilo que era necessário. Tá pegando? Bom, e aí a adubação verde. Vocês conhecem a adubação verde? Né? Por que a adubação verde é interessante? A adubação verde é interessante para a gente rotacionar a cultura, tá? E aí, quando a gente rotaciona a cultura, a gente tende a diminuir quantidade de pragas e doenças, né? Por quê? Por que é importante a rotação da cultura? Porque é assim, ó, planta é igual a gente, tá? É a planta que tá falando, planta não gosta de família perto. Planta inteligente. Tá vendo? Não sou eu que tô falando, a planta que tá falando, né? A planta não gosta de família. Então, por isso que a gente tem que imitar a planta. Ó, já tô começando hoje. Né? A planta é inteligente. Então, planta, né? Por quê? Lembra que eu falei do xixi? Do metabólico? Né? Então, uma planta, ó, vamos pensar assim, ó, uma planta de tomate. Um tomate aqui, ó. O tomate é uma solanácea. Não precisa saber isso aqui. Quem que é parente do tomate? Quem que é parente do tomate?
Berinjela. Berinjela. Quem Giló. mais? Giló. Giló. Quem mais? Batata. Batata. Quem mais? Pimenta. Pimentão. Então são todas solanáceas, né? Então pimentão, batata, giló, berinjela, né? São todos parentes do tomate. O que que acontece? O que que acontece? Né? Eles não têm os exudados aqui? Né? Não tem exudados? Aí os exudados não é da família da solanácea? Né? E eles não têm a parte de cima aqui? Né? Então a planta, o que aconteceu? É um morador daqui. Morador dali. Ah, é um que cata um ovo. É um teu. Teiu, como é que chama? Né, teu? Teu. Então a planta, né? Algumas plantas elas têm exudados aqui, ó. E as outras têm terpenos. Né? Então na parte de baixo são exudados e na parte de cima terpenos, né? Agora imagine, né? Você, por exemplo, você pega uma doença lá no tomate, é um fusário, né? Um fusário. A bactéria se alimenta de quem? Não é? Não é? E aí você planta uma berinjela aqui, ó. Você não está dando comida para a berinjela? Para a doença da berinjela? Deu para entender? Deu para entender? Ó, vamos pensar assim, ó. Esse aqui é um pé de tomate. Aí o pé de tomate ele solta substância pela raiz, não solta? Que alguns micro-organismos gostam, certo? Aí vamos pensar que esse tomate ficou doente, com uma doença aqui da raiz. Chama fusário. Né? Aí você fala, não vamos plantar tomate. Aí você coloca uma berinjela, o primo dela. Aí o que ela vai soltar? Ela vai soltar o mesmo exudado, não vai? Ou muito parecidos. Só que essa doença, o fusário, gosta desses exudados, não gosta? Aí o que vai acontecer? Vai pegar também. Vai pegar também. Né? Então por isso que é importante a rotação de cultura. Você mudar de família. Certo? Você planta então a família do tomate, depois você planta quem não é do tomate. Por exemplo, um pepino. Aí depois você volta para o tomate. Ou você muda de família de novo. Isso se chama rotação. Para quê? Para você dificultar a permanência daqueles que preferem aquelas doenças. É questão de preferência. Deu para entender isso? Em vez de rotacionar, conseguiu consorciar? Consegue consorciar. Se você consorciar, o que acontece? O que é rotação? Rotação é mudar. Consorciar é você plantar. Né? Vamos plantar aqui uma beterraba, vamos plantar uma cenoura, vamos plantar uma cebolinha, certo? Não, tá. Tá tocando. Certo? Aí isso aqui é consorciar, né? Você planta uma alface aqui, ó. Aí o que acontece, né? Aí você tem várias plantas de várias famílias produzindo os vários exudados, não tem? Sim. Então o que você faz quando você faz isso? Você aumenta a diversidade do micro-organismo no solo. Aí está o equilíbrio. Por quê? Porque tem vários exudados de várias espécies. Aí o que acontece? Aí tem a questão de preferência, né? Ou de adaptação. Então deixa eu ver se eu entendi. A rotação seria você mudar a cultura. Você tem uma monocultura, então a rotação seria mudar isso. Isso, muda isso. Tá. E a Consórcio. A consórcio é colocar várias coisas no Certo. mesmo. Né? Mas então Só dá que pra fazer os dois, né? Pode também. fazer os dois. Só que o consórcio, né, você precisa tomar cuidado também. Porque tem plantas que são amigas, companheiras, e tem plantas que não são companheiras. Aí tem o problema da tal da alelopatia, né? Isso. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram aqui, braquiária com citros. Né? Geralmente a gente braquiária com citros. Então, os exudados da braquiária não deixam os citros crescer. Não deixam. Né? Porque eles são inibidores dos citros. Aí quando você faz uma coroa nos citros, dali uma semana está brotando tudo. Porque você não tem mais os exudados da braquiária prejudicando o citro. Não é interessante? Com licença, professora.
Interessante, né? Ah, Toquinho, você olhou pra mim, né? É Você interessante, lembrou, né? Que a gente vai olhando. Aqui embaixo tá braquiar, a gente tá A controlando minha esse. irmã lutou 4 anos com uma chácara em Biúna. Ela comprou citros no Ceasa caríssimo, enxertado, e plantou muito lá. Mas tinha muita blaquiara. E aí falaram para ela que tinha que deixar a blaquiara, tinha que deixar porque não sei o que dava certo. Ela plantou mudas de citros enormes, de quase 2 metros. Aí ela falava para mim, o que está acontecendo? Que meus citros estão crescendo para baixo, eles estão crescendo para baixo. Foram morrendo, secando, uns morreu de tudo e outros ficou toco. Aí quando um japonês lá, seu Kira, falou para ela, abriu o olho dela, falou, a senhora tem que tirar tudo esse blaquiara, tira tudo, carpe, limpa, tira tudo. Ela mandou carpir, gastou um dinheirão porque estava feia a blaquiara.